Oi, oi, filho de Hagrid no comando, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Bom, hoje eu vim fazer aqui um vídeo pra vocês, contando um pouco sobre a minha DR de Narnia, e eu espero que vocês entendam, porque é um assunto muito complexo e eu não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês, mas, gente, é muito legal, então confia na mãe. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e também ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo, de todas as novidades que saem aqui do canal, e também comenta se você tiver alguma dúvida, que eu vou estar respondendo aí pra vocês. E é isso, gente. Acho que não tem mais nada pra falar. Vamos logo pro vídeo. Já não aguenta para mina. Deixa eu te contar tudo que eu planejei. Gente, eu vim explicar pra vocês como que é na minha DR de Nárnia. Bom, eu coloquei no meu script que eu seria a herdeira de Aslan. E como funcionaria isso? Aslan, ele enviaria uma alma pra Terra humana e que reencarnaria no meu corpo, que seria o meu corpo da DR, e que eu seria a herdeira de Aslan. Então eu coloquei isso lá na minha DR. E aí o que aconteceu? Foi isso mesmo que aconteceu. Mas eu coloquei que quando eu estivesse na minha WR, que eu fiz o método do guarda-roupa, né? E a minha WR do guarda-roupa seria o próprio guarda-roupa. Enfim, quando eu abrisse o guarda-roupa, eu iria aparecer em Nárnia, entendeu? Igual aos 4 reis e rainhas. Só que eu não ia aparecer dormindo. Eu ia aparecer meio que já em pé, já acordada, entendeu? E aí foi isso mesmo que aconteceu. Eu nem sei como é que aconteceu isso, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas enfim, eu sei que aconteceu. E aí, como foi? Assim que eu abri a porta do guarda-roupa, eu vi que era tipo meio que um salão, um salão mais parecido com um quarto de... Aqueles quartos de, sabe, de viking, sabe? Não sei, uma coisa mística e legal, rústica, sabe? Uma coisa muito legal. E aí eu gostei do quarto, mas assim, eu não sabia até então aonde eu tava, porque eu queria ir pra Nárnia. E eu não sabia onde eu tava, porque aquilo não tinha nada, praticamente nada a ver com Nárnia. E aí o que eu fiz? Eu saí. E aí eu vi que era meu quarto, só que quando eu olhei de novo pra ver o guarda-roupa e fui entrar de novo no guarda-roupa, não tinha mais como eu voltar pra minha realidade desejada, pra minha realidade atual. Porque eu achei que até então, se eu voltasse pra minha realidade atual, eu não ia ficar numa realidade desejada que eu não conhecia nem sabia de nada. Mas até então eu não conseguia mais voltar. E aí o que que eu fiz? Eu pensei em falar minha palavra-chave, mas daí eu falei assim, não, deixa eu investigar primeiro o que tem aqui, vai que seja Narnia e eu tô pirando aqui. E aí, gente, eu descobri que eu estava no paraíso de Aslan, a terra de Aslan, ou paraíso, como vocês querem encarar, enfim. E aí eu descobri que eu tava lá. Só que como eu descobri? Eu lembro que tinha uma porta e eu saí desse quarto, que era esse salão, e tinha vários corredores, só tinha que vários corredores. E era um castelo, gente. E aí, quando eu saí, desses corredores, eu fui bem pra frente e depois virei à esquerda. Quando eu virei assim pra esquerda, eu vi uma porta. Aí eu abri essa porta e quem tava lá era o Aslan. E até então eu não sabia o que ele tava fazendo ali, mas enfim. Ali ele me disse que eu fui convocada para trabalhar junto com os 4 reis e rainhas para deter a rainha branca. A rainha branca. É assim que se fala, né? Enfim, a rainha branca. Vamos chamar ela de rainha branca porque ela é branca, branca de gelo. Enfim. E aí, o que que aconteceu? A gente não, eu fiquei meio assustada porque, tipo, eu não coloquei no meu script que eu estaria enfrentando nada, sabe? E aí ele disse que por ser a minha primeira vez, que eu só apareceria em Nárnia quando tivesse algum problema, assim como os 4 reis e rainhas. E aí eu fiquei, tipo, tá, gostei disso, mas eu queria ter acesso livre pra vir quando eu quisesse. Mas enfim, como era só minha ideia, eu nem tenho tantas chances assim de me ir toda vez que eu quisesse. Mas o que que aconteceu? Eu entendi tudo que ele me explicou. Ele me explicou muito rápido. Ele falou que eu precisava encontrar os 4 reis e rainhas para trabalhar junto com ele e que eu realmente tinha o poder que era simulado igual ao do Aslan, por mim ser herdeira dele. E que ele já estava quase morrendo por ele estar doente, eu teria que tomar o lugar dele. Só que até então, gente, não era leoa, eu não era leoa, eu era uma simples pessoa, eu era eu mesma, sabe? Tipo, essa aqui mesmo, essa aqui da realidade atual, linda. Eu era eu mesma. E aí, até então, eu fiquei um pouco assustada, porque como que eu ia liderar a Nárnia inteira? Como que eu ia ter o poder igual do Aslan? E ele disse que ia me ensinar a controlar o poder da criação, o poder dos elementais, porque, sim, gente, ele tem o poder dos elementais, do fogo, do ar, da terra.
e da água, ele tem os poderes elementais e ele também tem o poder da criação, o que é uma coisa chique, moderna, linda, perfeita. Enfim, gente, ele tem o poder da criação e da transformação. Ele pode transformar qualquer pessoa em qualquer animal ou um animal em qualquer pessoa. Ele pode fazer tudo o que ele quiser e eu realmente tinha esse poder dele. Então eu já tava muito top porque eu tava achando que, ai, gente, ai, que lindo, porque eu vou ter o poder de Aslan. Mas eu não sabia o que me esperava na frente. E aí, o que aconteceu? Ele mandou alguns guardas me levarem até uma ilha que, respectivamente, ela era bonita. Só que por trás dessa ilha, ela era feia. Por que ela era feia? Porque eles chamavam essa ilha de Ilha da Caveira. E eu até então não entendia porque a ilha era maravilhosa, gente, assim, de vista. Mas quando você entra dentro dessa ilha, tem uma caverna em forma de caveira. Então, dizem que quando as pessoas entram lá, elas desaparecem. Mas era o que os narnianos falaram. Isso, eu já não tô mais no paraíso, não tô mais na terra de Aslan, eu já tô fora. Então, isso era o que os narnianos falavam, que quando você entra dentro daquela caverna, você não volta mais. Só que, gente, não é bem assim. Quando você entra dentro daquela caveira, você vai pro mundo mortal, o que seria o mundo dos humanos. Então, é por isso que me levaram pra lá, pra mim me encontrar com os 4 reis e rainhas. E aí, assim que eu cheguei lá, Aslan mandou eu esperar lá e ficar, tipo, lá só olhando. E aí, do nada, vem um flash de luz, assim, muito alto, gente, que eu não sei como é que eu não fiquei cega. Mas veio esse flash de luz e eu só fiquei quietinha na minha, eu fiquei, tá bom, né? Tá, beleza. E aí, esse flash de luz, gente, foi rápido, assim que bateu assim, já parou. E aí, no mesmo instante que o flash de luz veio, os 4 reis e rainhas estavam lá. Tava a Susana, o Pedro, o Edmundo e a Lúcia. Só que o que eu não esperava era o Eustáquio, porque eu não coloquei o Eustáquio no meu script. E eu também nem sabia o nome dele direito, porque eu sempre esqueço, gente. O Eustáquio só apareceu em um filme de Nárnia. E essa, não me lembro, foi o 3 ou 2. Acho que foi o 2, mas enfim. Não, acho que foi o 3 mesmo. Enfim, sou doida. Aí, só que eu não tinha colocado que o Yosaki ia estar na minha DR. Mas enfim, ele apareceu também e eu não podia fazer nada, enfim. E aí, o que aconteceu? Eles já olharam pra mim e perguntaram quem eu era. E eu com cara de toda empoderada, porque eu era filha de Aslan, toda animada. E aí olhei assim pra eles assim, e falei assim: "Eu sou a filha de Aslan". Só que não olhei desse jeito, tá, gente? Eu só falei com mais perseverança, mais respeito. Tá, papo furado. Não fiz isso, tá, gente? Mas eu olhei com um olhar de gentileza, mas com coragem também. Eu falei assim: eu sou a filha de Aslan, a herdeira dele. E aí eles já me olharam, tipo, quê? Hã? Como? Como? Como assim? Não, como? Me explica essa história, porque eu não tô entendendo. E aí, nossa, me cheguei na câmera, gente. Pera. Assim ficou melhor. Não mudou nada, mas enfim. E aí, gente, o que aconteceu? Esse cara, tipo, me conta essa história aí. E aí eu contei pra eles que eu era a herdeira de Aslan, que ele tinha mandado uma alma pra terra pra ser reencarnada em uma pessoa, e essa pessoa era eu. E eu era filha dele e herdeira de todos os poderes dele, mas que, contanto, os meus poderes só funcionavam em Nárnia. E aí eu teria que levar eles por causa que, gente, acho que eu não falei isso pra vocês, mas a Rainha Branca, acho que eu já falei, não sei, enfim, a Rainha Branca, ela tava, tipo, todos que ela encontrava, ela meio que transformava em gelo, e era horrível, gente, era praticamente Nárnia 1, só que pior. E, tipo, ela não tinha dó. Era, tipo, quem não obedecesse ela era transformado em gelo. E o pior é que o poder dela tava mais forte do que, tipo, no filme 1. Porque no filme 1, ela transforma as pessoas em gelo, transformava, tipo, o lugar também em gelo. Só que tava pior, por quê? Porque ela tinha não só o poder do gelo, mas ela tinha a pedra do fogo, que era uma pedra em que quem tivesse com ela tinha o poder do fogo. E era super perigoso pra gente, porque ela queimava a cidade, queimava vilas, queimava as ilhas, que tinha várias crianças. Gente, lá era de verdade morte. E eu fiquei, tipo, gente, eu fiquei já meio brecada, por causa que eu vi criança morrendo, e não foi legal, tá, gente? Eu comecei a chorar muito, porque foi uma pressão super forte. Mas, voltando ao assunto, eu expliquei pra eles até então o que estava acontecendo, por que eles foram chamados, e que foram chamados por causa da rainha
que era a Rainha Branca, e que eu também fui convocada como a herdeira de Aslan, porque Aslan estaria ficando doente e logo logo ele iria morrer. Então foi meio que uma coisa meio assim, ó, uma pressão. E a Lucy, gente, ela é muito fofa. Lembrando que a aparência deles, eles iam estar com a aparência igual do filme 2, porque estão mais perfeitos. E aí, o que eu fiz? Eles estavam. A Lucy, gente, ela ficou meio que. Sabe, acho que aquilo cortou o coração dela, que ela fez. E depois voltou como se ela estivesse desfalecendo, tipo. Sabe? E aí depois ela voltou. E eu fiquei tipo. Tá bom. Tá. E aí eles queriam ver Aslan, só que até então eu não podia levar eles porque era na terra de Aslan e eles não podiam ir pra lá. Era meio que uma lei não levar gente humana pra lá. E eu só tava lá porque eu era herdeira de Aslan e tinha os mesmos poderes que ele e, portanto, era filha e eu podia ir lá. Então o que aconteceu? A gente seguiu em frente, caminhando, os guardas e Aslan, depois que ele viu eu explicar tudo aquilo, Aslan, gente, como quando eu digo Aslan, esqueci de falar isso também, Aslan, ele não tava lá, era meio que um espelho em que os guardas que estavam comigo, o espelho, eles colocavam o espelho lá, e Aslan podia falar com eles através do espelho, então era assim que a gente se comunicava com ele. E aí os guardas foram embora, e me deixaram lá junto com ele. Gente, já vai dar 11 minutos de vídeo, mas enfim. E aí foi eu e a Lúcia conversar, porque a Lúcia ela tava quase chorando, tava desesperada em ver o Aslan com aquela cara de doente, de quase morto. E aí o que aconteceu? Eu já fui puxando assunto com ela, já fui deixando ela meio que alegre, sabe? Conversando com ela. A Suzana meio que ficou, assim, meio que um pé atrás, assim, comigo. Eu acho que ela não confiava muito em mim. O Pedro, ele já tava meio que não sei se eu quero bem fazer isso. E o Edmundo, ele tava animado pra fazer aquilo, porque, afim, ele gosta muito de ir pra Nárnia, de fazer essas coisas, é uma coisa que ele realmente gosta. Então, eu e o Edmundo, a gente era os dois únicos. Gente, porque ele também é meu crush, né? Eu coloquei no meu script que ele ia gostar de ficar do meu lado, então crushzinho. E aí ele gostava muito de ficar comigo porque a gente conversava, a gente falava sobre vários assuntos diferentes. E aí o que aconteceu? O Edmundo, ele disse assim que o Pedro e a Suzana poderia ficar, ou só o Pedro ficaria na Ilha da Caveira, porque lá também tinha habitantes, gente. Só eles não entravam na ilha na caverna. E aí o que aconteceu? E aí o Pedro ficava pra defender eles. E ia eu, o Edmundo, a Lúcia e a Suzana. Mas se a Suzana quisesse ficar, ela poderia ficar de boa. Porque o importante ali era eu, o Edmundo e a Lúcia. Enfim. Foi perfeito, gente. Ai, meu Deus, só de lembrar já dá um calor, enfim. E aí o que aconteceu? A gente saiu de barco dali, daquela ilha, e a gente, nossa, andou. Nossa, andou. Até que a gente encontrou um outro barco. E nesse barco, quem tava? O Príncipe Caspian, gente. Ai, gente, ele é muito mais bonito pessoalmente. Tipo, gente, por foto, ele já é bonito. Mas pessoalmente, pensa num deus. Na hora que eu vi, eu achei que era um deus. Eu falei, cara, nossa, será que eu tenho que me ajoelhar ainda? Pera, deixa eu me ajoelhar aqui. Ah, esqueci, sua coroa caiu. Sua coroa. Enfim, eu olhava pra ele e falava, caramba, mano, você é muito gato, Jesus. Mas, enfim, continuando, porque eu só falo enfim, essa é a minha mania, acho que vocês já perceberam. O que aconteceu? Ele se apresentou pra gente, só que até então ele se apresentou só pra mim. Gente, que isso? Não, enfim, até então ele se apresentou só pra mim. Por quê? Porque eles já conheciam os reis e rainhas de Nárnia, né? Porque eram tão famosos e tal. E aí o que aconteceu? Eu meio que fiquei de fora do papo que eles tinham, sabe? Mas o Caspian, ele foi super gentil comigo, conversou bastante e a gente falou sobre várias coisas. E o que aconteceu? Ele meio que nos deu uma carona e nos ajudou também. O Eustáquio, ele não era tão fresco, mas ele era muito conservador. Conservador. Isso. Ele era muito conservador. Ah, essa merda aí, você já sabe o que é. Tá. E aí, continuando,
O Eustáquio, ele gostava muito de conversar com a gente, só que ele era meio que um pé atrás também. Só que não tanto igual era a Suzana, porque a Suzana, acho que ela tava com muito pé atrás em cima de mim. Ela não queria nem falar um oi, mas enfim. Acho que eles achavam que eu era filha fake, sabe? Mas depois que o Aslan explicou tudo direitinho, acho que ela já acreditou mais. E aí, o que aconteceu? A gente foi pra nossa primeira guerra e eu já tava tipo assim, gente, o que eu faço? Não, pera, onde eu vou? Não, calma. Gente, eu acabei de chegar, já me colocaram dentro de uma guerra e eu não tô entendendo. Mas enfim, o que aconteceu? A gente tipo, colocou o barco, deixou o barco lá em uma ilhazinha, que era tipo uma ilha onde tinha um reino, onde reis e rainhas comandavam. E, tipo, era um pouco distante de Nárnia, da onde ficava, tipo, o filme em Nárnia, sabe? Mas tinha reis e rainhas lá. Só que quando a gente chegou lá, tava tudo gelo, tava tudo gelo. E tinha algumas casas que tava completamente pegando fogo e incendiadas. E eu tava, cara, não, velho, acho que quando eu ver essa mulher do gelo, eu vou sair gritando, gritando, porque eu vou estar desesperada. E o que que aconteceu? Literalmente foi isso que aconteceu. Eu fui mais pra frente, fui mais pra longe deles e comecei a andar, porque eu queria dar uma de heroína, porque você sabe como é que é, né? Na frente dos boys tem que ser. Na frente dos boys tem que ser assim. Não, gente, não faça isso, tá? Porque eu fui muito burra. Eu fui na frente e literalmente acabei caindo em uma armadilha. Por quê? Porque a rainha, não sei quem contou pra ele, mas eu sei que foi um Narniano, contou pra rainha que a herdeira de Aslan estava realmente viva e era real a lenda. Porque sim, gente, eu era a lenda. E aí, ela logo me capturou, porque a burra foi na frente. Mas enfim, assim que ela me capturou, o Edmundo ele foi direto, pegou a espada, cortou a rede que eu tava lá em cima, cortou a rede, eu caí, e aí ele me pegou. Gente, essa parte ficou muito romântica. E aí, helicóptero. Ai, helicóptero, eu te amo. Enfim. E aí, gente, na hora que ele me pegou, que eu senti a mão dele, eu fiquei, gente, to be down por você. Nossa, eu tô apaixonada, gente. Ai, meu Deus. Na hora que ele me pegou, eu fiquei tipo, que cara que eu faço? Porque, gente, eu quase soltei um. Ah. Eu quase soltei isso, tipo, do nada. Eu comecei a. Aí eu. Não, pera. Aí eu fui tirando minhas pernas de cima do braço dele, né? Porque ele tava me carregando assim. E aí ele me deixou no chão, só que ele não parava de olhar pra mim depois daquele momento. Ele não parava de olhar pra mim. Ele só ficava olhando pra mim e, tipo, ficava olhando assim pra mim, dava umas olhadinhas de canto, assim, olhando pra mim, aquelas olhadas. Gente, o olhar dele é tão lindo. Enfim, crushei nele. Crochet, acho que assim, crochet. E aí, gente, eu fiquei tão, ai, meu Deus. Mas o que que aconteceu? Por ele ter me tirado dali, meio que acionou um dispositivo lá que batia um sino assim e aí avisava as outras pessoas que eram serventes da Rainha Branca. E o que aconteceu? Vieram um monte de soldados de gelo atrás da gente. E eu não sabia nem o que falar. Eu ficava igual uma barata tonta, uma avestruz. Uma avestruz que não sabia se ia pro lado, se ia pro outro, ou se botava a cabeça debaixo da terra, não sabia o que fazia. Mas, enfim. Assim que a Lúcia, ela foi na frente. Isso que ela era menor. Enfim, a Lúcia foi na frente junto com o Edmundo. E o Edmundo já tava, tipo, com a espada, assim. E a Lúcia, ela tava com uma mini adaga. Não sei se vocês viram, mas enfim, ela tem adaga. Ela tava com uma mini adaga e ela tava, tipo, ameaçando uns caras de gelo. Mano, os caras de gelo tinha mais de 2 metros, cara. Eu falei, como é que vocês vão matar eles com espada? Vocês estão doidos. E aí eu sabia que ali era a hora de mim acionar os meus poderes, só que eu não sabia como fazer isso. Mas enfim. Naquela hora, acho que me deu até um branco de como acionar meus poderes. Eu só sei que, por mim, ver que os coisas de gelo tava machucando o Edmundo, tava machucando a Suzana. Gente, a Suzana caiu assim pra trás, a cabeça dela bateu assim na árvore. E eu fiquei tipo, gente, agora o que que eu faço? E aí só sobrou eu. E aí foi na hora em que ele pegou a Lúcia e jogou a Lúcia assim, pô, as costas dela bateu assim na árvore, chega e encurvou assim as costas dela e ela caiu assim. Aí foi na hora que eu fiquei com raiva, menina.
Eu fiquei com uma raiva, mas uma raiva que eu não sei de onde eu tirei aquela força. Mas eu só sei que do nada eu comecei a criar uma bola azul de fogo. Mano, uma bola azul de fogo. Eu achei que. Gente, eu fiquei tipo. Meu Deus, na hora que eu vi aquele fogo, a única coisa que eu pensei era só jogar neles. Aí na hora que eu criei aquela bola azul, eu joguei neles. E aí eles caíram logo pra trás e saíram dissolvendo assim a água. Aí eu fui logo ajudar o Edmundo, eu fui ajudar a Suzana, fui ajudar também a Lúcia. E, gente, foi perfeito. Já deu 20 minutos aqui o vídeo, então eu vou ter que dar tchau pra vocês, me despedir, porque, gente, não dá pra continuar, porque depois eu que sofro pra editar, mas enfim. Espero que amanhã eu faça vídeo, porque dependendo de como tá meu dia corrido, que eu também tenho aula online, principalmente agora. Tem algumas atividades pra me colocar em dia, então eu espero que dê tempo pra mim fazer pra vocês. Mas se não der, me desculpem, gente. Eu amo muito todos vocês. Um beijinho pra cada um. E até o próximo vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Eu amo todos vocês. E também comentem nos comentários se você tem alguma dúvida. E é isso. Tchau!